Conhece o PAEF? O Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduos? É o carro-chefe do CREAS. Aqui no canal a gente já falou algumas vezes sobre esse serviço. Será que aquilo que a gente apresentou bate com o que está tipificado? O trabalho do PAEF tem uma produção de diretrizes menor do que, por exemplo, a gente vê sobre o PAEF. Mas não significa que cada um pode fazer do seu jeito. Por ser um serviço tipificado pelo SUAS, a gente tem diretrizes bem específicas sobre o público, formas de acesso, objetivos, impacto social esperado. E é sobre cada um desses pontos que a gente vai ver no vídeo de hoje. Quando queremos identificar, então, a situação de acompanhamento, se deve ser realizada pelo PAEF, a primeira pergunta é sobre o tipo e a intensidade das violações de direitos que são vivenciadas pela família. Então, quais são essas violações de direito que são atendidas pelo PAEF? Violência física, psicológica e sexual, afastamento do convívio familiar em função de medida socioeducativa ou de alguma medida de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua e mendicância, abandono, negligência, vivência de trabalho infantil, discriminação em decorrência de orientação sexual, raça, etnia, violação de direitos, então, que gere o descumprimento de condicionalidades dos programas de transferência de renda. Isso significa que os usuários são famílias ou indivíduos que estão enfrentando essas situações e que, pelas fragilidades e vulnerabilidades sociais, eles estão em processo de agravamento dessas violações. Por isso, é necessário o acompanhamento e a intervenção dos serviços com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da família no desempenho da sua função protetiva, que é a principal ação a ser desenvolvida com as famílias na assistência social, em todos os níveis de complexidade. E no caso da média, tem uma atenção redobrada nesse investimento. Outro objetivo, então, é efetivar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, de acordo com a necessidade de cada uma das famílias ou indivíduos. Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários. Contribuir para romper com padrões violadores de direito no interior da família e da comunidade, afinal de contas, o CREAS também é um gestor desse território. Contribuir para a reparação de danos e prevenção de reincidência na violação de direitos. Considerando tudo isso, a forma de acesso principal é pelo encaminhamento, então, de outros serviços socioassistenciais, por outras políticas públicas setoriais e também por órgãos do sistema de garantia de direitos e também de segurança pública. Mas também é importante a gente saber que pode ser por demanda espontânea. Sim, a gente pode receber famílias e indivíduos que acessem diretamente o CREAS em busca do atendimento. E se for avaliado pela equipe que são famílias que vivenciam essas situações, então, de violação de direitos, é possível inserir em acompanhamento como demanda espontânea. Me conta o que vocês estão achando dessa leva de vídeos, então, com a descrição dos serviços tipificados. Se é interessante esse conteúdo sobre a tipificação do PAEF, me conta, curte, compartilha com alguém que também possa se interessar e fica até o final para saber mais sobre os elementos do processo de trabalho da equipe de referência, o impacto social, a aquisição dos usuários e sobre os atores com quem a gente precisa articular a rede. Bom, o trabalho social a ser desenvolvido pela equipe de referência conta com acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico socioeconômico, monitoramento e avaliação do serviço, orientação e encaminhamento para a rede de serviços locais, construção de um plano individual ou familiar de atendimento, orientação sociofamiliar, atendimento psicossocial, orientação jurídico-social, referência contra referência, informação, comunicação e também a defesa dos direitos, apoio à família na sua função protetiva, no acesso à documentação pessoal, mobilização e identificação da família extensa e ampliada, que muitas vezes é essencial para evitar o acolhimento institucional, articulação da rede de serviços socioassistenciais, articulação com serviços de outras políticas setoriais, articulação interinstitucional, então, com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos, mobilização para o exercício da cidadania, o trabalho interdisciplinar, a elaboração, então, de relatórios e do próprio prontuário, o estímulo ao convívio familiar, grupal e social, mobilização e fortalecimento do convívio e de redes de apoio. Através desse trabalho, a gente espera, então, reduzir a violação de direitos socioassistenciais, reduzir, então, o agravamento ou a sua reincidência, o acesso aos serviços socioassistenciais e demais políticas setoriais,
A identificação, então, de situações de violação de direito socioassistencial no território, a melhoria da qualidade de vida das famílias e da proteção social em si. Com isso, os usuários devem ter assegurados ser acolhido em condições de dignidade, em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo, ser ouvido, estimulado a expressar suas necessidades, seus interesses, poder avaliar, então, a atenção recebida no serviço, expressar opiniões, fazer reivindicações, ter reparado ou minimizado os danos de vivências e violações de riscos sociais, ter a identidade, a sua história de vida preservado, ser orientado e ter garantia da efetividade nos encaminhamentos, ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social, ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, de acordo então com princípios éticos de justiça e cidadania, ter a oportunidade de superar padrões violadores de relacionamento, poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a sua autoestima, ter acesso a serviços do sistema de proteção social e também indicação a benefícios sociais, programas de transferência de renda, ser informado sobre os direitos e como acessar, ter ampliado a capacidade protetiva da família e a superação das situações de violação de direitos, vivenciar experiências que oportunizem, então, o convívio em grupo, a administração de conflitos por meio do diálogo, compartilhar modos não violentos de pensar, de agir, de atuar, ter acesso, então, a experiências que possibilitem lidar de forma mais construtiva com as potencialidades e com os limites. Para isso, mais do que nunca, a gente precisa investir na construção de redes, tanto de uma rede institucional em torno das famílias, como fortalecimento e intervenção nos territórios. Compor o trabalho, então, com serviços socioassistenciais, intersetoriais, com sistema de garantia de direitos, com a sociedade civil organizada, movimentos sociais, organizações comunitárias, instituições não governamentais e também com instituições de ensino e pesquisa. Quantas vezes a gente se pergunta sobre o caráter de especialização do trabalho no CREAS? Aqui falando especificamente do PAEF. Muita gente acredita que os profissionais que são especializados na temática, mas na NOB-RH não tem uma requisição de formação específica, além do nível de escolaridade que também é exigido nos demais serviços para a equipe básica. Ou então que a especialização é dada pelo atendimento sistemático, mas também não é isso, porque a sistematicidade é planejada conforme o caso e o plano de acompanhamento, e que os demais serviços também fazem. Também escuto que a especialização se dá por ter outros profissionais presentes na equipe, como, por exemplo, os educadores sociais. Mas existe esse profissional em outras equipes de serviços socioassistenciais e nem por isso é considerado um serviço especializado. Poxa vida, o que de tão especial tem então? Tu também te pergunta isso? Comenta aqui que eu faço um vídeo falando sobre a especialização do trabalho no CREAS e por enquanto fica comigo e facilita a tua vida.